Fala galera, continuemos aí na análise da remessa necessária. Com relação às hipóteses de cabimento da remessa necessária, o novo CPC, especificamente no artigo 496, ele estabelece que não produz a coisa julgada, senão quando reapreciada pelo tribunal, a sentença. E aí, em dois incisos, ele estabelece as hipóteses de cabimento da remessa necessária. Primeiro, aquela sentença, aquela decisão proferida contra a União, prestem atenção nos entes, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, suas autarquias e fundações públicas. Então, olha, prestem atenção, não há que se falar em remessa necessária quando envolve as sociedades de economia mista e envolve as empresas públicas. Então, quando há um envolvimento no processo de uma sociedade de economia mista ou de uma empresa pública, não há que se falar em remessa necessária. Então, só em relação aos entes que eu acabei de dizer. E numa segunda hipótese, a remessa necessária ela existe naquela sentença que julga procedente, no todo ou em parte, embargos opostos contra a execução fiscal. Então, a Fazenda Pública ela ajuizou uma ação de execução fiscal, o devedor executado opôs embargos, que é a defesa dele no processo de execução, e esses embargos eles foram acolhidos pelo juiz. Sejam acolhidos no todo, sejam acolhidos em parte. Então, nesse caso, nós estaremos diante das hipóteses de cabimento da remessa necessária. Pois bem, então em relação à primeira situação, sentença proferida contra a União, contra os estados, contra o Distrito Federal, contra os municípios e contra as suas fundações e autarquias públicas. Então olha só, esse inciso primeiro do artigo 496, aqui é preciso fazer essas observações, ele não se aplica às decisões interlocutórias, que os senhores já conhecem o conceito. Então, por exemplo, ele não vai ser aplicado se o juiz proferir uma decisão excluindo um litisconsorte do processo. Ele não vai ser proferido se o juiz proferir uma tutela de urgência, como, por exemplo, uma tutela cautelar. Porém, esse inciso primeiro, ele se aplica nas sentenças terminativas proferidas contra a Fazenda Pública, que são aquelas em que o juiz ele aplica o artigo 485 do CPC, como bem sabemos. Ele se aplica na sentença que julga a ação de reconvenção, que é a ação oferecida pelo réu contra o autor dentro do mesmo processo. Então é preciso ficar atento para essas situações. Então estão excluídas as decisões interlocutórias proferidas contra aqueles entes que compõem lá o inciso primeiro do 496. No inciso segundo, nós estamos naquela situação específica do processo de execução e da ação de embargos, da sentença que julga procedente no todo ou em parte embargos. Qual que é a observação que eu tenho que fazer aqui para vocês? Que nessa situação específica, quando um daqueles entes federados interferir no processo como assistente simples de um órgão cujo conceito ele não se adequa ao conceito de fazenda pública, como é o caso do Banco do Brasil, como é o caso da Caixa Econômica Federal, essa sentença não está, galera, sujeita à remessa necessária. Por quê?
Porque se, por exemplo, a União ela ingressou numa ação de embargos à execução, de embargos do devedor, né, como assistente simples do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, se o juiz proferir uma sentença julgando procedente os embargos, seja no todo ou seja em parte, né, não vai ser aplicada a remessa necessária. Por quê? Porque os senhores já aprenderam isso lá no Direito Processual Civil 1, né? Porque o assistente simples, ele não é parte, e sim, ele é um mero auxiliar da parte. Com relação ao procedimento, primeiro, com relação à dispensa da remessa necessária, esse assunto ele é tratado em 2 dispositivos. O parágrafo 3º, então ele estabelece lá que naquela situação do parágrafo 3º, né, não haverá remessa necessária. O que foi que o legislador levou em consideração aqui para estabelecer essa hipótese de dispensa? Exatamente a condição econômica do ente federado. Ele chegou à conclusão de que a União, por ela possuir, né, maiores recursos financeiros do que os demais entes federados, ela tem, por consequência, uma capacidade de suportar uma condenação maior. Foi esse fator que ele levou em consideração. Então ele estabeleceu ali, né, valores, né? Então, ó, condenação até aquele valor, ele impôs um teto. Não haverá remessa necessária. Então, para a União, qual é o teto? 1.000 salários mínimos. Então, numa condenação até 1.000 salários mínimos, não há que se falar em remessa necessária. Distrito Federal e Estados, 500 salários mínimos. Faço uma observação aqui importantíssima, pode ser uma questão futura de prova, de um concurso, né? Esse teto ele se aplica àqueles municípios que são capitais dos estados. E, finalmente, municípios, qualquer que sejam eles, né? 200 salários mínimos de teto. Até 200 salários mínimos de teto não se aplica, né, a remessa necessária. Então é óbvio, o legislador chegou à conclusão, por exemplo, que a União tem um poder, né, uma capacidade de suportar uma condenação muito maior do que um município do interior de um estado, né, um pequeno município do interior do estado. Então, ó, atentem-se para esse teto. Né? Eu tenho visto aí, né, várias questões cobrando essa situação aí, envolvendo o problema relacionado a esse teto. E não se esqueçam dos municípios que são capitais do estado. O tratamento é diferenciado dos demais municípios. No parágrafo 4º, onde está prevista uma outra hipótese de dispensa, o legislador chegou à conclusão, levou em consideração para estabelecer essa hipótese o seguinte, né, a questão da celeridade da eficiência do processo. Então, aquela decisão do juiz, aquela sentença do juiz que se baseia em acórdão do Tribunal Superior, num acórdão do STF ou do STJ julgando demandas repetitivas, num acórdão que decidiu um IRDR, que é um incidente de resolução de demanda repetitiva, num acórdão que decidiu, a decisão que se baseia num acórdão que julgou um incidente de assunção de competência, ou que é baseada na orientação administrativa do próprio ente, né, por exemplo, firmada num parecer, firmada numa súmula administrativa, não vinculante, uma súmula administrativa. Então, o que ele chegou à conclusão? Que é contraproducente a remessa necessária nesse caso. Daí a razão da dispensa. Por quê? Porque se a sentença do juiz ela foi baseada num precedente judicial obrigatório, né, o tribunal não irá modificá-la. Então, por isso, não há necessidade da remessa necessária nessas situações. Então, daqui a pouco, nós vamos ver o procedimento da remessa necessária. Já já.